Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Carol e seja mais uma vez bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao desenho do Goku Black Super Saiyajin Rosa, fazendo todo o processo de pintura e narrando o mesmo. Na parte 1 eu fiz o esboço desse desenho, caso você não tenha visto ainda eu vou deixar aqui no card para que vocês assistam. Eu transferi esse desenho aqui para essa folha com gramadura maior, para que eu pudesse pintar, fazer o processo de pintura e que o desenho não fosse prejudicado, porque eu desenhei ele em um papel sulfite normal e também pressionei muito o grafite para que ficasse mais visível e que vocês pudessem acompanhar todo o processo. Então eu transferi ele utilizando aqui essa espécie de carbono que eu fiz. Coloquei o carbono por cima da folha em branco, não refiz o desenho novamente, eu apenas fiz uma espécie de transferência. Então é interessante que vocês adotem, assim, digamos, essa técnica para vocês que pressionam muito o lápis ao desenhar. Tem muitas pessoas que fazem isso e não percebem, parece que não percebem que isso prejudica a folha e que na hora da pintura o resultado não fica o mesmo. Então, para estar fazendo o contorno desse desenho, eu vou utilizar aqui essas duas canetas da Unipin, a 03 e a 005. Na grande maioria eu vou estar utilizando a 03. Eu vou acelerar esse processo do contorno, porque não é algo que de certa forma possa ser ensinado passo a passo, é algo que vocês vão pegando com o tempo e dependendo também do tipo de material que vocês utilizam para contornar. Começando o processo de pintura, eu vou começar pela pele do Goku Black. Eu estou utilizando aqui o lápis marrom e com ele nós vamos definir as principais sombras no rosto do personagem e utilizando a técnica degradê para que a gente possa fazer a passagem do mais escuro para o mais claro. Feito a sombra com o marrom, nós vamos utilizar o canela, tanto fazendo a sobreposição de onde nós fizemos com o lápis marrom, como também fazendo sombra em outros locais, que vão ficar um tom um pouco mais escuro do que a pele normal do personagem. Agora com o lápis rosa claro, eu estarei fazendo mesmo a coloração da pele do personagem, também colorindo por cima de onde nós fizemos as sombras. Eu geralmente não costumo pintar usando traços retos, e sim pintando em círculo, e é algo que ajuda bastante e que fica uma coloração bem mais bonita no desenho. Eu também costumo fazer geralmente essa passagem do mais escuro para o mais claro, porque eu acho que as cores mais claras elas vão mesclando as cores mais escuras e para mim, eu acho que fica uma sobreposição de cores mais bonita. Eu já utilizei o lápis branco ali, eu pinto uma parte, eu já utilizo o lápis branco para não deixar para utilizar ele somente no final e ficar cansada de tanto passar lápis branco para deixar a cor mais homogênea. Da mesma forma como nós fizemos no rosto do personagem, nós estaremos aqui determinando as sombras da mão do Goku Black. Como vocês devem ter percebido, o lado esquerdo dele é o lado que eu estou fazendo as sombras e o lado direito dele é de onde está vindo a luz. Em alguns pontos eu deixei ali bem mais claro, que é onde os pontos de luz estão mais fortes. Para colorir o cabelo do Goku Black, eu vou utilizar aqui alguns lápis, umas mesclas de cores. Primeiro eu fiz uma camada bem fraca com o vermelho, depois eu utilizei o púrpura, o rosa e o rosa chiclete. E com essa mescla que nós vamos fazendo mecha a mecha e deixando também algumas partes mais claras e respeitando de onde está vindo a sombra e de onde vem a luz para o personagem. Eu estou fazendo as sombras utilizando o vermelho e o púrpura. Aí eu pressiono um pouco mais o lápis rosa em cima dessa parte da sombra e deixo bem claro de onde vem a parte da luz. Dessa mesma forma eu vou fazer em todas as outras mechas. Eu estou utilizando essa mescla de cores e fazendo assim um tom um pouco mais escuro no cabelo dele, porque eu gosto bastante de fazer esse contraste de sombra com a cor clara. Pode ser que vocês não são obrigados a utilizar a mesma tonalidade de lápis que eu estou utilizando. Por isso é interessante que vocês façam um teste dos seus lápis de cores antes de vocês colorirem o desenho. Eu fiz todo esse processo no cabelo do Goku Black
sombra a sombra. Eu fiz um corte aí para que o desenho não fique tão longo. Eu colori ali o brinco dele, eu vou deixar as cores na descrição, porque não dá tempo de estar falando tudo. Para colorir a camisa que ele utiliza por dentro, nós vamos primeiro fazer uma camada com o preto, uma camada mais leve, e determinando onde a gente vai fazer as sombras, obedecendo onde vai ser os pontos de luz, explorando o lado esquerdo, que é o lado um pouco mais escuro, o lado de onde está vindo a sombra. A gente vai fazer toda essa camada, deixando o lápis bem leve primeiro, e vai fazendo a sombra por cima, para que ele vá logo mesclando as cores. Agora a gente vai utilizar aqui o lápis cinza, pintando toda aquela camada que a gente deixou um pouco mais clara. A gente vai fazendo com o lápis cinza, mas não pressionando o lápis totalmente. Agora eu estou utilizando aqui o lápis prata, e a gente vai fazer a coloração por cima de onde a gente fez o lápis cinza, e deixar um pouco mais homogêneo agora com o lápis branco. Não passe o lápis branco de onde você passou o lápis preto. Agora eu estou tonificando um pouco mais as sombras, para que fique bem mais vivas, porque lembra que a gente passou alguns lápis por cima. Agora nós vamos colorir essa camisa do Goku Black que ele utiliza por cima, que é bem semelhante ao do Goku, só que em tom cinza. Eu vou explorar algumas sombras com lápis preto para dar um pouco mais de profundidade, e agora eu vou utilizar o lápis cinza para fazer esse lado esquerdo, que é o lado onde predominam as sombras. Nós vamos deixar alguns pontos um pouco mais claros, para dar o efeito de que a luz está batendo da direita para a esquerda. E lembre-se, a gente não está pressionando o lápis totalmente. Vai colorindo com a mão leve, e se você precisar, você faz outras camadas por cima. Agora eu estou utilizando aqui o lápis prata, e é o lápis que a gente vai dar o acabamento, a cor que vai ser um cinza um pouco mais claro na camisa dele. Como vocês podem perceber, o lápis prata ele já mescla bastante as cores que nós já utilizamos antes. E essa é a ideia que eu gosto de fazer, utilizar os tons mais escuros para o mais claro, porque ao meu ver, mescla melhor as cores dessa forma. Do outro lado eu estou fazendo aqui algumas sombras também com lápis cinza. Lembrando que esse lado direito dele é o lado que vem a luz, então a gente vai fazer a sombra só em alguns lugares onde está a dobra do tecido. E agora eu já venho com o lápis prata para fazer a coloração da camisa como um todo. Finalizado com o prata, agora a gente vem com o branco para mesclar mais ainda as cores e ficar um pouco mais homogêneo. Uma dica que eu dou para vocês é vocês utilizarem algum pano ou algodão e passarem por cima do desenho, por cima de onde vocês coloriram, porque ele também dá um pouco uma esfumada. O braço direito dele não foi gravado o processo de coloração, porque o meu celular parecia que estava gravando e na hora ele não gravou. Então agora eu vou narrar o braço esquerdo dele, mas o processo é praticamente o mesmo que a gente fez ali na parte do peitoral. A gente vai fazendo com lápis preto, vai fazendo as sombras e uma camada um pouco mais leve. E posteriormente a gente vai vir com o lápis cinza e o lápis prata. Lembrando de deixar algumas partes sem colorir para dar um efeito de luz em alguns lugares, em alguns ângulos. Agora eu já estou utilizando aqui o lápis cinza. Eu pressiono um pouco mais o lápis cinza de onde eu passei o lápis preto. E onde eu não passei nada, eu pinto, faço uma camada um pouco mais leve, de onde eu ainda não colori com lápis nenhum. Agora eu estou utilizando aqui o lápis prata e estou fazendo aqui a mescla, principalmente nessas partes mais claras. Eu passei um pouco o lápis prata por cima do lápis preto, das sombras mais escuras, então é só vir com o preto e fazendo um retoque. Agora com o branco eu vou passar somente onde eu passei o lápis prata para mesclar as cores de vez e para que fique mais legal. Agora eu vou ali fazer a sombra no olho dele porque eu havia esquecido. É só vocês utilizarem o lápis cinza e o lápis branco para mesclar.
Na faixa dele eu vou fazer algumas sombras com o lápis preto, que é onde eu vou dar um pouco mais de tonalidade para que fique algo mais escuro, que é do lado esquerdo, indo para o lado direito. Aproveitando, já fazendo a sombra ali da parte da camisa dele. Agora com o lápis marrom eu estou fazendo a sombra também na faixa, que são duas cores que geralmente se utiliza para fazer sombra em uma área que você vai colorir de vermelho, é o preto e o marrom. Eu geralmente gosto de utilizar os dois, que aí eu faço tipo duas tonalidades de sombra. Eu pintei ali com o vermelho normal e com o vermelho escuro, e depois, logo em seguida, já utilizei o lápis branco. Agora vamos colorir o restante da camisa do Goku Black, da mesma forma como nós colorimos o restante. Eu fiz as sombras com lápis preto, utilizei também o lápis cinza para fazer algumas sombras de essas dobraduras do tecido, e agora eu vou utilizar o lápis prata para colorir a camisa dele, e já utilizando o lápis branco para mesclar mais as cores. Agora, para fazer a aura desse personagem, primeiro nós vamos fazer uma pequena aura com o lápis lilás em torno dele todo, deixando um espaço dele para o início da aura. Nós vamos deixar um espaço em branco. Vocês vão ver melhor quando eu vier com os outros lápis por cima. Depois de fazer a primeira camada da aura com o lápis lilás em torno de todo o personagem, nós vamos utilizar aqui o lápis vermelho e vamos fazer as limitações até onde vai a aura dele, com o lápis vermelho escuro. E aqui a gente vai fazendo mesmo as bordas da aura, é algo bem aleatório mesmo, e aí vocês não precisam seguir uma referência, vai de acordo com a vontade de vocês. Determinada a aura do personagem, a gente vai vir com o lápis púrpura e vai fazendo agora já a segunda camada da aura dele. A gente passa um pouquinho o lápis púrpura por cima de onde nós utilizamos o lápis lilás, e agora eu já venho com o lápis rosa e vou fazendo essa mescla de cores. Então aqui é interessante vocês utilizarem o lápis com uma leveza, para que vocês possam mesclar as cores, fazer um degradê entre elas, que é algo que vai ficar bem interessante. Aqui mais uma vez, utilizando o lápis púrpura, eu vou sobrepondo toda a aura do personagem. Agora com o lápis rosa, nós vamos fazendo essa passagem de cores, do púrpura para o vermelho escuro. Ali, perto das extremidades da aura dele, nós vamos fazer alguns detalhes com lápis preto, para dar um pouco mais de tonalidade. Eu utilizei também o carmim para fazer uma base para o vermelho escuro. Eu utilizei ele um pouco leve e vim com o vermelho escuro por cima, e aqui eu vou mesclando, fazendo a mescla das cores do rosa, do púrpura, rosa e vermelho escuro. E aqui fazendo o processo mais uma vez para que vocês possam visualizar como é. Pintando com leveza para que as cores possam se misturar, que a gente possa fazer a sobreposição de cores e elas possam se misturar, porque se você utilizar toda a tonalidade do lápis, é claro que as outras cores não vão pegar direito por cima. Agora utilizando o lápis rosa e fazendo, digamos, a terceira camada da aura dele, para poder fazer essa passagem para o vermelho escuro, para o carmim e vermelho escuro. Ali fazendo os detalhes com o lápis preto, para que fique um pouco mais escuro nas bordas. E agora eu estou utilizando o carmim. Eu vou colorir somente essa parte da aura dele. O outro lado eu vou fazer um corte para que o vídeo não fique tão longo. Vocês vão fazer do outro lado igualmente, como nós fizemos aqui. Então praticamente eu já estou finalizando o desenho. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu espero trazer outros e também estar melhorando conforme for fazendo mais vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo. Comente o que você achou.
se você quer ter mais vídeos desse tipo aqui no canal. E também comente se você quer que eu lance o speed desse desenho, porque algumas pessoas preferem o speed drawing do que um tutorial, porque o tutorial é um pouco mais longo. Então é isso, gente, até a próxima.